Aí, enrolando, né? Pessoal da família não ia e tal. Com 14 anos, preciso fazer primeira comunhão, porque eu não fiz primeira comunhão. Fui fazer com 14 anos de idade. Aí fui, frequentei a igreja, dentro do processo do catequismo ali, primeira comunhão e tal. Quando eu termino, eu começo aí sim a entender um pouco as coisas. Aí depois eu vou falar o que eu acho. Não quero julgar nada, mas eu vou falar o que representa para mim. Tô contando só a história agora, né? Quando termina, eu não tenho vontade de fazer a crisma. Que você emenda, né, na sequência. Que, né? na verdade, é uma confirmação, né? Isso. E eu não tenho vontade e não faço. Aí entra um processo muito interessante, que vem o esporte na veia ali dentro da minha vida. Com 14 anos de idade, eu começo sim a ter contato com o esporte a partir do momento de você ir jogar, de você ir viver aquilo intensamente, de sair 7 horas da manhã e voltar meia-noite jogando em vários lugares. E aí sim você distancia do contexto da religião como estrutura. Porque quando você vira um esportista, não vou falar que eu fui atleta, tá? Porque aí seria porque atleta é uma outra situação, né? Eu fui um esportista que vivi em alguns momentos como atleta, mas não fui um atleta de alto nível. Mas fui um esportista que é engraçado até que dentro do esporte você começa a buscar a fé, que aí é um ponto importante para mim. Por quê? Eu não tinha uma religião fixa. Mas como eu achava fé dentro do esporte? Eu participei de esporte coletivo, individual, onde a concentração para o resultado que eu ia buscar me remetia a Deus. Me remetia ao amor àquilo que eu estava fazendo. E aí que eu começo a confrontar as situações de insegurança que eu vivi quando criança e quando adolescente. Porque eu não tinha uma religião, mas ao mesmo tempo eu tinha fé. Era estranho isso, né? Era meio confuso isso pra mim. Você tinha fé em Deus. Eu tinha fé no amor maior. Tá. Que eu chamo de Deus. Mas não hoje ligado não a naquela uma situação. Estrutura, Isso, não uma a religião estrutura institucionalizada. Isso etc. mesmo. Então, eu buscava no positivismo, naquela questão de buscar não acontecer nada comigo no jogo, de buscar um resultado, de uma concentração, de agradecer por aquele momento. Eu falei assim, então tem aquilo, né? Na hora do momento, eu me concentrava e aí vinha todo esse pensamento. Mas eu sempre, dentro do catolicismo, quando eu frequentei, que ali na primeira comunhão, quando no centro, eu sempre me doava aquilo. Eu sempre acreditei em Deus desde pequeno. Aquilo ali para mim sempre existiu, mas não de uma forma concreta, estrutural. Tá. Não sei se dá para entender. Sim. Né? Então, assim, quando eu começo essa vida de esporte, começa um turbilhão de coisas a acontecer. Lado pessoal, tudo. Muitas pessoas, começam a conhecer muitas e muitas pessoas. E aí eu já tô ali na minha adolescência com 15 anos de idade. E aí eu começo a refletir mais. E eu começo a entender que o melhor das pessoas, de todas as pessoas, era o que era importante para mim. Porque eu ia buscando isso, né? O conhecimento, a troca. Até hoje eu sou assim. Eu gosto de conversar com as pessoas para conhecer o mundo através das pessoas, né? Então eu prefiro conversar com você. Tive uma experiência muito legal com você. Tive que trocar uma ideia com você ali durante meia hora do que ler um livro. Não desmerecendo um livro, pelo amor de Deus, a leitura é importantíssima. Mas o momento que você doou para mim e me ensinar, aquilo para mim é maior, né? Então, assim, depois eu volto em tudo isso. Então, nesse momento,
eu começo a me concentrar mais dentro daquilo que eu gostava. Na verdade, você passa a ter uma compreensão maior de como as coisas funcionam para você. Isso. E aí eu volto dentro da religião, né? Porque assim, eu preciso de uma religião. E esse foi o pensamento ali com 15 anos de idade. E qual que era a religião que eu tinha que seguir? Não sei. Era muito louco isso, porque eu não sabia. Aí foi quando eu falei assim, eu quero sentir. Eu vejo vulto, eu tenho medo, ao mesmo tempo eu acredito em Deus, era tudo... E aquilo vai amadurecendo dentro da minha cabeça. Só que uma coisa que eu sempre gostei, que eu fui entender ali no meio da minha adolescência, é que o batuque da Umbanda e o cheiro do incenso, o batuque do atabaque e o cheiro da defumação, aquilo sempre foi muito marcante para mim. E o que é engraçado é que aquele episódio, com 8 anos de idade, nunca saiu da minha cabeça. Então, assim, talvez não tenha sido dessa forma, mas na minha cabeça foi daquela forma. Porque aquelas pessoas correndo, acudindo a pessoa que caiu, que estava me dando passe, pessoa orientando, me puxando pro lado, chamando minha mãe, aquele atabaque batendo, era muito intenso com 8 anos. E aí eu começo a entender que é ali. Eu entendo que o vulto faz parte daquilo. E aí eu começo a aceitar um pouquinho isso. Ok. Mas aí vem a religião de fato dentro da minha vida quando? Eu não frequentava, tá? Eu não frequentava. Eu apenas de longe admirava a Umbanda. Mas não conhecia nada. Já adulto, no início da fase adulta, minha mãe sai da escola e vai trabalhar limpando, ajudando uma médica na Zona Norte também, bem renomada, tudo. E ali frequentavam pessoas que consultavam com ela, muito importantes de São Paulo, muito. E uma delas era uma senhora que tem até hoje uma casa gigantesca na Zona Leste de São Paulo. Não vou citar nomes aqui, né? Preservar todo mundo. E ela é dona de todo esse império que tem lá, essa coisa maravilhosa que ela construiu lá. E numa conversa com a minha mãe, ela vira para minha mãe e fala assim: eu preciso conversar com seu filho e com a sua filha. Eles precisam de tratamento espiritual. Quando minha mãe chega em casa contando, eu falei, eu não vou. Eu começo a entender, é muito maluco isso, porque eu começo a entender, eu começo a querer viver aquilo, mas eu não vou. Eu tenho medo ainda, eu não vou. Isso adulto já. Aí minha mãe explicou, não, ela quer que você vá, ela quer conversar com você em particular primeiro. Ela vai conversar comigo, com a sua irmã e com você. Em particular, e depois ela vai dando orientação pra gente. Você topa pelo menos conversar com ela? Topo, vai. Vamos lá. Aí fui conversar com essa senhora. E eu lembro que nessa conversa foi muito relacionado ao meu pai. E o ponto que ela colocou nessa situação é que espiritualmente a gente precisava resolver uma relação minha com o meu pai. A gente precisava mostrar um pro outro que existia amor ali e que faltou alguma coisinha ele colocar pra mim, porque foi ele que quis, dentro de um surto, interromper a vida dele. Foi uma escolha involuntária, mas foi uma escolha dele naquela situação. Então ali ela tocou muito nesse assunto, que eu precisava entender aquela questão com meu pai para eu poder ter mais segurança em mim e em todos que me cercavam. Quando ela toca nesse ponto de segurança, eu não tinha falado nada da minha insegurança, porque é uma coisa que eu sempre escondi de todo mundo, criando uma máscara, criando
até um personagem de guerreiro, disso e aquilo. E quando ela fala disso, eu começo a ficar com o pé atrás ali da situação. Ela falou assim, ó, você topa fazer o tratamento? Eu falei, topo. Ela me deu uma rosa. Ela falou assim, só que seu tratamento não é aqui, é em outra casa. Eu falei, tá bom. Mas eu achando que era na mesma linha, que foi me apresentada no primeiro momento, que era uma linha kardecista. Tá. Eu falei, tá bom. Aí era... O vulto já veio na sua já veio vários vultos passando em volta já. Tudo. Fora aquelas coisas que a gente acha que é intuição, mas é alguém falando na sua orelha, né? Então, aí quando foram 10 sessões, se não me engano, 10 ou 20 sessões, algo assim, às segundas-feiras. Eu fui no endereço, não era lá, né? Era outro endereço, próximo, mas era em outro endereço. Aí você já pensa assim. Aí eu entrei... São obstáculos pra eu não ir, né? Não, pelo contrário. Foi muito fácil encontrar, assim, o negócio. Aí na hora que eu entro, assim, minha irmã sempre, né? Sempre gostou e tal. Na hora que eu entro, que eu olho pro lado, assim, um incensário do lado, assim, bem na porta. Eu falei, tá bom, mas já entendi tudo. Aí comecei a escutar o batuque, começou a defumação, aí sentei, olhei, falei, não vou entrar. Falei pra minha irmã, não vou entrar. Não, tá bom, top. Vai. Aí na hora que eu subi a escada, que era no andar de cima, porque subir assim era muito grande, o negócio era muito grande. Na hora que eu subo assim, que a primeira coisa que eu vejo são os 3 atabaques bem no centro. Era bem no centro mesmo e o restante era em volta. Aquilo ali me marcou bastante. E quando eu entro para conversar com o guia espiritual dentro do meu tratamento, foi uma coisa diferente daquilo que eu vivi 8 anos. 8 anos. Foi uma coisa interessante, aonde ele me fez entender naquele momento o porquê que eu estava ali. Não falou nada demais. Nada que naquele momento fala assim, é isso, é aquilo. Não, pelo contrário. Foi nesse tratamento que eu comecei a entender muito a minha forma de pensar. Não sei se é a correta, mas é o jeito que eu penso. Por ser... Mas a minha aceitação de quem eu era. E aí foi interessante para mim, porque não foi uma coisa marcada, não foi uma coisa imposta. Foi uma coisa que me fez refletir tudo que eu estava vivendo até ali. E aí eu comecei a entender melhor isso.